E tem uma coisa interessante para a gente discutir também, que é a troca, né? Que o Corinthians está negociando uma troca de Lucas Braga pelo goleiro Ivan, do Santos. Já há conversas, né? O que eu apurei que a conversa realmente é com o Marcelo Teixeira, ele pediu o Ivan, até acaba revelando algo lá do Santos, né? Porque se ele pediu o Ivan, certamente o Santos tem interesse em vender o seu goleiro, né? Que tem uma certa fama aí de bom goleiro, que é o João Paulo. Nessa discussão, o Santos ofereceu o Lucas Braga. É um atleta que é polivalente, mas, enfim, Lucas Braga, o Corinthians tem bastante. Entra naquela história que o PVC tem batido nessa tecla, né? A torcida do Corinthians ontem não gostou nada, claro, da informação do Lucas Braga, né? A gente trouxe aí também essa informação em primeira mão. E o torcedor corintiano realmente é aquilo. Você está prometendo um time para ganhar, para ser campeão, né? Um time para disputar títulos, né? Como o Augusto falou. E cita Lucas Braga, é complicado, mas é o jogador que está sendo oferecido e o Corinthians está avaliando, viu? E eu senti que eles gostaram do nome. Não sei se vai fechar. Então, assim, é uma negociação complicada essa também. Ô, Razan, e nisso que o Samir tá falando do João Paulo, cara, tem muito clube atrás do João Paulo. Tem muito clube fazendo ligações. E aí, como é que tá essas. Porque assim, eu fiquei sabendo por uma pessoa de mercado e por um executivo grande do futebol brasileiro que o Santos mandou um recado claro pro mercado. Vamos fazer um saldão aqui. Sabe aquela coisa, família vende tudo? Quando uma casa, a família vai mudar de casa, família vende tudo, os móveis ficam colocados, expostos ali fora. É mais ou menos o que o Santos vai fazer com o elenco rebaixado no Brasileirão desse ano. Então, tem muitos bons valores nesse elenco do Santos, tem ótimos jogadores. E pelo que eu soube, do João Paulo, já foram pelo menos 5 ligações de clubes daqui do Brasil e de fora. Então o João Paulo não deve permanecer no Santos, até por isso a informação do Samir em relação ao Ivan. A gente vai falar, inclusive, do Santos na sequência aqui, que o PVC entrevistou o presidente Marcelo Teixeira no blog dele. Samir, te agradeço pela participação, viu, amigo? Não, valeu. Eu só não participei aí do assunto Joaquim Grava, porque eu percebi que o assunto era Grava. Valeu. Gravei. Ele não se contenta. Ele não se contenta. Grande abraço, Samir Carvalho. Antes de liberar também, querido Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC. PVC, conte pra gente sobre essa entrevista que você fez com o presidente Marcelo Teixeira do Santos e quais as ideias dele. E também se ele te falou algo sobre Carille, que pode ser o novo técnico ou não. Enfim, essa situação que está indefinida. A única coisa que ele falou sobre o Carille foi que podem julgar que o técnico é ofensivo e o outro é defensivo, então que é uma contradição da diretoria, mas que não, ele entende que o técnico que chegar vai ter que se adaptar às circunstâncias do elenco que está sendo planejado. Ele entende que houve um mal-entendido da parte do Thiago Carpini em relação à função dos técnicos, como Marcelo Fernandes, Galo e Elano. Ele disse que o Elano não está nem contratado ainda, que ele encomendou um projeto para a base para o Elano fazer e que o Elano vai fazer esse projeto para a base e entregar para a diretoria nas próximas semanas, nos próximos dias. E a grande frase, assim, ele entende que... Eu perguntei para ele se eu virar SAF. Não, o Santos está em baixa. Eu não posso transformar em SAF agora, nesse momento. O Santos precisa se recuperar. E se recuperar significa olhar para a sua história, olhar para a sua tradição, formar jogadores na base. Nós vamos vender um jogador pelo que estão comprando de SAF. Pelo valor que estão pagando por uma SAF, nós vamos vender por um jogador. Essa conta não é exata, porque, por exemplo, o Vasco tem um investimento de 777 milhões de reais da 777 Partners. Mas a 777 Partners comprou toda a dívida do Vasco. Então, você pagou mais do que R$1 bilhão, né? Na soma de você receber a dívida. Mas uma conta que é meio maluca, uma conta de chegada, é que o Neymar é o jogador mais caro da história do futebol. 222 milhões de reais pagos pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona. 222 milhões de reais são 1 bi e 200 milhões de reais. De euros, né? 222 milhões de euros, que significam 1 bi e 200 milhões de reais. Então, é mais do que o investimento inicial para você comprar uma SAF. Só que ninguém paga isso para um clube brasileiro. Aí, a foto do Neymar assinando com o Marcelo Teixeira tem uma história que eu acho deliciosa, que é... Sabe, o Zito foi quem viu o Neymar jogando primeiro no futsal
e o Zito entrou na sala do Marcelo Teixeira na época e disse: precisa contratar esse menino. Pô, mas a gente não tem sub-10. Cria a categoria. Cria a categoria. Faz. Mas tem que trazer esse moleque para cá. O moleque em questão, ele não vale mais do que uma SAF, porque uma SAF você compra toda a dívida do clube. Mas o fato é que o Vasco teve um investimento inicial de 777 milhões de reais e o Neymar custou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ao Paris Saint-Germain, pagos ao Barcelona, não a nenhum clube brasileiro. Você pode ver com mais detalhes a entrevista do PVC com o presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira, aqui na coluna dele, no UOL Sport, nesse 15 de dezembro. Repito, uma data marcante para o Santista e para o próprio Marcelo Teixeira, certamente, lembrando da final do Brasileiro de 2002. PV, sei que você tem gravações para hoje, daqui a pouquinho, então obrigado, viu? Valeu. Daqui a pouco tem o João Ali e a Al-Ittihad. Vamos lá. Valeu. Obrigado, Rosana. Até segunda-feira. Tchau, Hernan. Tchau, PV. Valeu. Grande abraço ao nosso querido PVC. A gente continua aqui no programa para falar do mercado da bola do Santos. Já que o Hernan deu spoiler, agora a gente aprofunda nesse mercado da bola do Santos, porque com a situação do João Paulo, eu tenho a mesma informação, Hernan. Não de que tem vários clubes ligando, mas, por exemplo, não é o Grêmio. O Grêmio já fez uma sondagem pelo João Paulo, pelo menos ao staff dele, e o Santos, ele é um dos atletas que o Santos deve abrir mão pela questão salarial. E é um grande jogador. É um grande jogador. É um jogador que salvou muitas vezes o Santos, né? Você pode até questionar as últimas atuações, não eram as mesmas e tal, mas o João Paulo salvou o Santos muitas vezes. E é um jogador que tem muito mercado. Assim como o Soteldo tem muito mercado. É um jogador que desperta interesse também de países de fora, né? de times de fora, melhor dizendo. Por exemplo, fala-se muito do Boca, de um interesse do Boca. Então, assim, o Soteldo é um jogador que tem esse mercado. Marcos Leonardo deve ir mesmo para fora, né? Aquela questão que eu já expliquei aqui várias vezes, que ele tem contrato com uma agente, que só esse contrato vai até agora a janela desse meio de ano aqui no Brasil, meio de ano na Europa, melhor dizendo, começo aqui no Brasil. Então tá todo mundo acelerando para fazer esse negócio logo, porque aí você perde comissão, aquela coisa toda. Então, muitos jogadores do Santos, o Rincon é um que também deve ir embora do país. Então, assim, liquida tudo aí que o Santos está fazendo do elenco, porque o Marcelo Teixeira tem a intenção de montar um elenco a partir do treinador, um elenco forte, mas um elenco que dispute a Série B. E a gente sabe que quando você tem rebaixamentos, é muito difícil mesmo você ter jogadores que permanecem no elenco, né, e tentam uma subida. Me lembro do Palmeiras quando caiu, Valdívia, mas o Valdívia sempre teve um status diferente dentro do Palmeiras do que certamente esses jogadores que hoje estão no Santos. Então não dá para comparar. Então é difícil imaginar que esses atletas rebaixados permaneçam no Santos para a próxima temporada. Duas informações antes da gente entrar na questão de técnico, que eu e o Hernan estamos em cima disso, também junto com a Gabriela Brino. Duas informações sobre nomes de mercado da bola do Santos, que a gente foi apurando ao longo do dia de ontem também, dos últimos dias. O Santos tem interesse no Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, que foi tricampeão da Libertadores pelo Santos em 2011, naquele time do Neymar e do Ganso. O Santos tem a intenção de oferecer um contrato de longa duração para ele, no qual o Santos pagaria menos no primeiro ano, e é a negociação que precisa ser feita. Pagaria menos no primeiro ano, que seria o da Série B, contando com um acesso para os outros anos para aumentar o valor pago ao Rafael Cabral num contrato de longa duração. E esse não deve ser um expediente não só com o Rafael Cabral, deve ser com outros jogadores. Você paga menos no primeiro ano do contrato, a receita vai ser bem menor na Série B e nos outros anos você aumenta. A questão também qual vai ser a contrapartida para o Cruzeiro, porque o Rafael terminou jogando a temporada e uma das coisas que também pesam a favor do Rafael, além dele ser um goleiro revelado no Santos e com identificação com o Santos, campeão pelo Santos, é que ele jogou a Série B com o próprio Cruzeiro e subiu com a Raposa para a elite do Brasileirão. Uma das questões é também ver qual a contrapartida para o Cruzeiro, porque o Santos vai ter uma dificuldade agora para fazer negócios pagando. Então vai ser mais troca, empréstimo ou jogador em fim de contrato. Quem está em fim de contrato e foi sondado pelo Santos é o Juliano. Terminou o seu vínculo com o Corinthians, o Santos fez uma sondagem ao jogador,
33 anos, o Corinthians já anunciou de forma oficial a saída dele, formação publicada inicialmente pelo pessoal do Meu Timão, nossos colegas do Rodrigo Vessoni, que trabalhou com a gente no Diário Lance. O Santos fez uma sondagem ao Juliano, entende que é um jogador que poderia ser importante estar livre no mercado, o jogador ficou lisonjeado com o interesse, gostou da possibilidade da ligação, mas ficou de avaliar e também depende muito da questão de quem vai ser o novo treinador do Santos. Tem uma lista do Santos, né, para posições, para todas as posições que o clube está avaliando, o Galo é o responsável por tocar esse projeto. Mas depende do novo técnico, né? Não, sem treinador não adianta, né? Até porque, se a gente for pensar nos últimos 2 treinadores que o Santos conversou e fez proposta, eles têm estilos diferentes, né? O Carille tem um jeito de jogar, o Carpini tem um outro, né? Então, assim, muito depende do aval desse treinador, do que esse treinador vai dizer, para depois você se atirar ao mercado. O que o Santos tem, que é muito positivo, e o torcedor pode esperar um trabalho no sentido assim de tipo, vai buscar as peças ideais para você disputar a Série B, mas não é aquela coisa assim, vai trazer jogador barato, jogador que é aposta, jogador que não tem grife, entre aspas. É que um elenco renovado para a Série B é muito no sentido de eu tenho um elenco aqui que disputou, caiu da Série A para a Série B, já naturalmente tem uma imagem desgastada com o seu torcedor e com o próprio clube, mas esses jogadores são ativos do clube e que podem ser muito importantes para você poder contratar outros jogadores. A famosa, eu nem gosto muito desse termo, né, porque parece que jogador é mercadoria, mas é moeda de troca, né? Você usa determinado jogador para você trazer, às vezes até 1 ou 2 de uma outra prateleira. No caso do Jean Lucas, por exemplo, é um dos jogadores que é alvo no mercado. O Bahia é um dos que está tentando a contratação. Tem mais clube brasileiro de olho e é um dos que deve sair também pela questão salarial. O Santos vai precisar abrir mão desses jogadores como João Paulo, Soteldo, Jean Lucas, entre outros. Só para a gente fechar, Hernan, sobre o novo treinador, a gente trouxe informação junto com a Gabi ontem, Gabriela Brino, sobre a proposta que o Santos fez para o Carille. Ele tem contrato com o clube do Japão e uma multa de $1 milhão, que dá cerca de 5 milhões e 300 mil reais na cotação atual. O Santos imagina, espera, tem expectativa de que ele poderia se livrar da multa lá, mas é uma situação que não é fácil, é difícil, né? A última informação que a gente teve ontem à noite é que eles estavam tentando ainda fazer essa negociação, é por aí? Teve muita gente que colocou que o Carille teria desistido ou teria recusado, mas a gente sabe que a negociação não para, a negociação continua e um dos imbrólios, ou talvez o imbróglio maior seja exatamente esse de você livrar a multa, né? Ou negociar com o clube japonês. Porque ontem à tarde, quando a gente traz em primeira mão aqui no UOL a notícia de que o Carille recebeu a oferta oficial do Santos, a primeira justificativa que vem logo depois da informação agora é conversar com o clube japonês. E o conversar com o clube japonês é liberar o Carille numa boa, porque o Carille não quer sair mal com ninguém, ele tem muita gratidão pelo esse clube japonês, ele chegou, construiu um time, levou brasileiros e tal. Foi logo depois da saída dele do Atlético Paranaense que ele estava, né, sentindo que precisava respirar ares novos e esse clube abriu as portas para ele. Então o Carille é muito desse perfil, né? O Carille é um cara muito grato sempre a todos os trabalhos e clubes onde ele passou. Então, assim, o Carille não quer sair pela porta dos fundos, aquela coisa de sair às pressas e tal. O Carille quer sair bem, quer sair de uma maneira que seja bem conversada. E é nesse ponto que está pegando. E, claro, o presidente Marcelo Teixeira tem o gosto dele. Ele gostaria de contar com o Carpini. O Carpini era o cara que ele gostava. O Galo gosta muito do Carille. Também curte o trabalho do Carpini. Mas, assim, foi ganhando força muito o Carille pelo fato do Carille ser um treinador que passou pelo Santos, teve bons momentos no Santos e sempre deixou claro que gostaria de um dia voltar. Então seria um cara perfeito para esse momento de reconstrução do Santos. E o Carille gosta do Santos, gostou de morar na cidade, inclusive já sinalizou isso ao Santos, se dependesse só dele, já estava certo que seria o novo treinador. A questão é essa que o Hernan acaba de colocar, da multa.
E informação também de que nesse momento ele já não está mais tão feliz vivendo no Japão, com a vida por lá. Não é que ele desgoste, mas que ele gostaria de mudar de áreas, e o Santos e a cidade, como eu já conhece, e os próprios funcionários, né? Marcelo Fernandes, por exemplo, é amigo pessoal dele, que era o técnico do Santos agora na reta final do rebaixamento. Não seria um problema para ele trabalhar com esses profissionais que estão no Santos hoje, a ver se vai conseguir avançar ou não. O Santos que já teve, então, portanto, o recuo do Thiago Carpini. Carilho é uma espécie de plano B. Se não conseguir com ele, vai ter que partir para uma outra opção. Mas não é o desejo do presidente. Gostaria de definir essa questão quanto antes, e o Carilho seria um nome nesse momento. Chegamos à reta final agora sim do De Primeira, meu querido André Hernan. Obrigado pela parceria, viu? Valeu, e hoje vamos ficar de olho na questão do Lucas Veríssimo no Corinthians. Pode pintar novidade, tá? Já foi feita uma proposta, 7 milhões de euros. Benfica pode pedir um ajuste ou outro ali. O Corinthians fazendo esse ajuste, o negócio fica sacramentado, uma venda em definitivo aí, uma permanência, né, agora do Lucas Veríssimo no Corinthians. Isso deve acontecer hoje até o fim do dia. Vamos aguardar os factos, como diriam os portugueses, os factos. Baita zagueiro, Lucas Veríssimo. Muito bom zagueiro. Se o Corinthians conseguir essa permanência, é mais um reforço de jogador que já estava, mas agora sai da condição de empréstimo para contratado em definitivo. Obrigado, Hernan. Valeu, um abraço. Segunda-feira teremos novidade, tá? Segunda-feira teremos novidade. Novidade, André Hernan, UOL. Segunda-feira eu conto para vocês. Já estou curioso. Deu spoiler aqui no De Primeira, muito bom. Então fiquem ligados nas redes sociais e também na programação do UOL Esporte para saber qual será essa novidade semana que vem aqui no UOL Esporte. E André Hernan, vale você ficar ligado conosco por aqui. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal do UOL Esporte. Já somos mais de 1 milhão de inscritos. Estamos enjoados. Semana que vem a gente volta para saber quem vai ser o adversário do Fluminense no Mundial de Clubes. E segunda-feira tem o jogo do Tricolor, tentando o sonho do Mundial. E a gente acompanha os passos todos com o nosso Alexandre Araújo lá na Arábia. Valeu, gente. Bom final de semana. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.